Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou a Haura Hassan Gharib, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live pelo Centro Islâmico no Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. Estamos no mês do nascimento do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele e sua purificada família e sobre todos os profetas e mensageiros de Deus. E para celebrar esta data, iremos abordar na live de hoje um tema muito importante que muitas vezes é esquecido por muitos de nós. O tema é a precisão da balança no dia do juízo final. E para falar sobre esse assunto, temos a grande satisfação e alegria de receber o nosso querido convidado, Dom Manuel José da Rocha Neto, ele que é chanceler da Igreja Católica Brasileira e bispo de Foz do Iguaçu, é formado em Teologia e Direito. Seja muito bem-vindo, padre, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado ao Centro Islâmico do Brasil e a toda a equipe que promove essas lives. Para mim foi uma honra aceitar o convite, foi uma honra poder ler mais um livro, mais uma biografia do profeta Muhammad. E estou muito feliz de estar aqui nessa tarde com vocês. Todos estamos. Então, vamos começar aqui falando então um pouquinho do livro, né? A editora A Ressala lançou um livro sobre a biografia do profeta do Islã, de autoria do grande sábio Seyyed Sharif Seyyed, que fala desde a vida do mensageiro de Deus até o seu governo e algumas das principais passagens de sua vida. É um livro completo, recomendado a todos aqueles que têm interesse em conhecer a vida do profeta Muhammad e que, inclusive, o nosso querido convidado recebeu um exemplar desse livro e pode nos falar mais adiante a respeito de sua leitura e opinião sobre esta grande obra. Bom, um dos capítulos do livro fala sobre os direitos humanos e a precisão na balança, se referindo a uma passagem em que o profeta Muhammad, antes de falecer, reuniu as pessoas na mesquita e disse que aquele que tinha sido vítima de alguma injustiça de sua parte, que venha e lhe puna. Então o idoso se levantou e disse que uma vez quando ele foi ao encontro do profeta, o cajado do profeta pegou na sua barriga. Ao ouvir isso, o profeta pediu para um de seus companheiros trazer aquele cajado. Ele o entregou ao idoso para que o puna com ele. Então o idoso, ao ver essa nobre atitude, volta atrás de sua decisão e perdoa o profeta, pedindo sua bênção. Bom, nesta passagem entendemos como o profeta nos deu um exemplo da precisão da balança no dia do juízo final. Muitos de nós não entendem a delicadeza dessa situação e a tamanha precisão da balança no dia da prestação de contas. Deus disse no Alcorão Sagrado, capítulo 99, versículos 7 e 8, quem tiver feito bem, quer seja do peso de um átomo, vê-lo-á, e quem tiver feito mal, quer seja do peso de um átomo, vê-lo-á. Padre, gostaria de perguntar ao senhor o quanto essa questão da precisão da balança no dia do juízo final é importante para o estabelecimento da paz e do bem-estar social e o quanto essa visão influencia nossas vidas. Que peso essa questão deve ter em nossas atitudes e decisões do dia a dia? Por favor. Bem, é fundamental que tenhamos a concepção de que seremos julgados pelo juiz mais justo, o juiz supremo, que é o juiz de Deus, o juiz que não erra, não tem falhas, porque ele é a sabedoria e a justiça. Sim. Então, Deus é quem vai nos julgar. E se nós imaginarmos que todos os nossos atos, todas as nossas atitudes serão julgadas e serão recompensadas ou punidas, não porque Deus seja punidor, não porque Deus seja vingador, mas ele é justo, e é uma questão de justiça, conforme esse exemplo que foi dado àquele senhor que nós ouvimos, a narrativa que você fez, e estava no encontro lá na mesquita, ele tinha se sentido ofendido por algo que ele não sabia se teria sido de propósito ou se um acidente.
e certamente o profeta Muhammad nem sabia, nem se lembrava desse episódio, com certeza não haveria se lembrar, e disse que não foi de propósito, não é? Mas mesmo assim se submetia e pedia perdão ao que supostamente estava ofendido. Então, todos os nossos atos serão julgados. E nós temos que ter a humildade de reconhecer isto, de pedir perdão quando nós ofendemos, de pedir perdão quando falhamos, sabendo que nós teremos que comparecer perante Deus. Se não tivermos feito essa satisfação aqui na nossa vida, nós com certeza seremos punidos. Se tivermos feito bem, um copo d'água que dermos a alguém irá nos beneficiar nesse julgamento. Mas o mal que nós tivermos feito, a dor que nós tivermos causado, também nos será cobrado. O profeta, com certeza, não tinha agido de propósito, mas ele tinha uma falta, porque aquele homem tinha uma mágoa, ele tinha uma tristeza com ele tinha uma dúvida. Então, imagine como era a sua situação. Eu fiquei pensando muito nisso, em ele ser fiel, que tinha uma dúvida em relação ao profeta. Alguém que ele admirava, respeitava, seguia, mas ele tinha uma dúvida, né? Talvez muito mais, porque, ainda que tivesse sido um acidente, ele pensava que tinha sido uma forma de punição, de repreensão a ele, né? Então, se nós entendermos, se nós estivermos presentes, que nós teremos esse julgamento, que Deus está permanentemente velando sobre cada um de nós iremos ser mais justos, nós seremos mais humanos, seremos mais bondosos, e com isso a nossa sociedade irá melhorar cada vez mais, né? A sociedade vai crescer em harmonia, em paz, né? Enquanto que as minhas atitudes, e eu noto isso principalmente porque nós usamos vestes distintivas, as pessoas cobram, as pessoas prestam atenção aos mínimos detalhes que nós fazemos. E aqueles que não têm essas vestes distintivas, uma batina, por exemplo, ou um sheik que anda com as suas vestes ritualísticas, mesmo assim elas também serão cobradas. Não pelos que assistirem os seus atos bons ou maus, mas serão julgadas porque Deus a tudo vê, ele é onividente, né? Então, assim como nos cobram muitas vezes, eu tenho certeza que Deus haverá de cobrar todas as nossas atitudes. A Bíblia também diz a mesma coisa, com outra linguagem, mas é basicamente o mesmo texto. Jesus diz no Evangelho de São Mateus: eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Mateus, capítulo 12, versículo 36, 37. Então, nós sabemos, o cristão sabe também a respeito disso, que nós seremos julgados todas as palavras. Quando nós proferimos nossas orações, nós pedimos perdão a Deus pelos atos, ações, omissões, pensamentos e palavras, porque até por pensamentos nós pecamos e cometemos algo que seremos cobrados por Deus. É importante nós frisarmos que esse julgamento nós chamamos entre os cristãos de novíssimos. Novíssimos porque nós acreditamos que ou seremos julgados e achados com virtudes, com méritos, e iremos para o paraíso, ou seremos considerados culpados e então seremos condenados ao inferno. Essa visão de céu e inferno, de paraíso e inferno, entre cristãos e muçulmanos, eu entendo, na minha percepção, são mínimos os detalhes de compreensão, e basicamente é a mesma fé. Basicamente acreditamos que seremos julgados, que além de termos a nossa fé, nós teremos nossas ações, nossas boas obras, que serão favoráveis, que pesarão a nosso favor nessa balança. O que nós fizermos, vão ser colocadas coisas boas e más, como dois pratos de balança, né? Aquelas balanças antigas, hoje em dia a gente usa outro sistema de pesos e medidas, mas aquelas balanças antigas em que se colocava o produto de um lado de um prato e no outro a unidade de medida.
E a gente vai ver o que é que vai pesar nessa balança, o que é que vai dar o equilíbrio. Então, qualquer atitude, por menor que seja, ela estará ali, ela entrará ou de um lado ou de outro. E nós haveremos de ser recompensados por essas coisas boas ou más. Sim, de acordo com essa referência que o senhor bem disse, lembrou, né? Vemos o quão importante é medir as nossas palavras, né? Pois elas têm um grande peso, não só aqui na Terra, na hora que nós falamos, proferimos, mas também no dia do juízo final, né? Na balança, em que seremos julgados por cada palavra dita e cada ação feita. Há também uma referência, padre, no Alcorão Sagrado, capítulo 20, versículo 15, que diz o seguinte: porque a hora se aproxima, desejo conservá-la oculta, a fim de que toda alma seja recompensada segundo o seu merecimento. E aqui novamente, né, frisamos e vemos como Deus nos lembra da hora, né, aqui fazendo referência a hora ao dia do juízo final, em que todas as almas serão julgadas. Aquelas que fizeram o bem serão recompensadas com o paraíso, e as que fizeram o mal serão condenadas. Qual a sua opinião sobre essa afirmação, padre? Se você quiser partir para as considerações finais, né, dar uma mensagem para o público que está nos assistindo, por favor. Eu concordo e creio fielmente que essa palavra corresponde àquilo que nós pregamos também enquanto cristãos, porque realmente seremos justificados pela nossa fé e pelas nossas ações, por qualquer palavra, por qualquer pensamento, por qualquer atitude. E é importante nós termos presente isso. É importante nós não nos esquecermos de quem somos, de qual projeto Deus tem para cada um de nós. Nós somos chamados, nossa vocação é o paraíso. Né? Nós sabemos que Deus criou os nossos pais para o paraíso e que é obra de Satanás o desviar, levar para o outro caminho, nós chamamos de inferno, seriam os lugares inferiores, distantes da presença de Deus. Então, Deus nos oculta essa hora, e eu creio que isso é uma prova da sua grandeza, porque se nós soubéssemos dela, ou entraríamos em pânico, ou então, numa atitude hipócrita, tentaríamos mudar a nossa vida por conta desse conhecimento, se nós o tivéssemos. Então, até esse período de pandemia, se você me permite citar, por favor, a gente viu que todos os dias a gente convive com morte, com enfermidade, com doença. Mas nesse período faleceram tantas pessoas conhecidas, tantos familiares, tantos amigos, e nunca a morte esteve assim tão vizinho de cada um de nós. E isso nos fez repensar toda a nossa vida. Nós temos que aproveitar esse momento difícil para realmente nos voltarmos cada vez mais para Deus e pensarmos como nós nos apresentaremos diante de Deus. Agradeço imensamente, não imaginava que o tempo passasse tão rápido nessa nossa conversa, mas agradeço imensamente e quero, como minhas palavras finais, confessar a minha admiração, o meu respeito a todos os muçulmanos, o meu carinho de maneira especial pela comunidade de Foz do Iguaçu, onde temos grandes amigos, verdadeiros irmãos. Eu dizia que o Sheik Mohammed era o meu bispo auxiliar e eu era o Sheik auxiliar dele. Então, eu me sinto assim porque a gente convivia, a gente tem essa proximidade e esse carinho de aprender cada vez mais. Conhecer o Islã, conhecer a vida do profeta Muhammad, me faz cada vez mais amar a Deus e me esforçar para servi-lo da melhor maneira possível. Seria isso minhas palavras, e muito obrigado. Obrigada imensamente pelas belas palavras sobre esse assunto. E, por fim, uma última pergunta. Gostaria de saber se você recomendaria esse livro para o público. O que você tem a falar sobre o livro A Biografia do Profeta do Islã?
Olha, nós só conhecemos, nós só amamos, nós só podemos falar de algo se conhecermos. Esse não foi o primeiro livro, mas foi um dos melhores que chegou até as minhas mãos. E eu recomendo, é muito interessante, principalmente para quem não conhece a vida do profeta Muhammad, o início da sua missão, da sua profecia, e as pessoas que lerem esse livro certamente ficarão enriquecidas e terão uma outra opinião e terão outra visão a respeito tanto do profeta quanto do próprio islamismo. Sim, com certeza. Mais uma vez, obrigada, padre. Estamos chegando ao fim de mais uma live. Quero agradecer novamente a participação do Dom Manuel José da Rocha Neto, que nos concedeu o seu tempo aqui, e também da Maria Luísa Moreira, que nos auxiliou na parte técnica dessa live. Não esqueçam de curtir e compartilhar a live com seus familiares e amigos, e se inscrevam no canal da Ressala e ativem o sininho de notificação. E não deixem de adquirir esta grandiosa obra que é inédita e única, Muhammad, a biografia do profeta do Islã. Obrigada novamente a todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.